Isso, pronto. Está melhor agora ou só eu que estava ouvindo mais baixo? Eu nem sei o que eu estava falando agora. Eu vou começar de novo. Boa noite, tudo bem? É bom estar aqui com vocês. Eu começo de novo porque assim eu pego o fio da meada daquilo que eu estava falando. Mas Deus tem feito grandes coisas aqui durante essas noites e eu estou muito agradecido por isso. Pela manifestação do poder do Senhor aqui. A Bíblia, a palavra de Deus, quando é aberta, ela fala aos corações. É ela que transforma, é ela que muda, é ela que faz com que sejamos confrontados com as nossas opiniões, com as nossas percepções, e a partir de então, a nossa vida passa a ser organizada através daquilo que Deus quer, através daquilo que Deus espera de cada um de nós. Temos voltado os nossos olhos para as profecias do Apocalipse, e assim passamos a entender e compreender um pouco mais do amor do Senhor Jesus. O Júnior ganhou um DVD, e aí uma pessoa já me perguntou, e que material é esse? Alguém já me pediu um DVD também, já, né? Eu não tenho DVD, quem tem é o pastor Rafael, estou passando agora para ele. Ele tem alguns desses DVDs, depois ele vai fazer algumas programações na igreja. Esse é um material, eu acho que vocês já viram o trailer do DVD, foi passado nas igrejas já. Foi passado? Não foi, Joseph? Foi passado. Não sei se o Jota tem aí. Não tem. Ele não tem para vocês conhecerem um pouquinho do material, do que é. Isso foi você tem internet aí? Vai ter? Que horas? Depende da hora que for ter. Não vai ter agora. Então não vai ter agora. Só para vocês terem uma ideia do que é esse material. Esse é um estudo que eu gravei a pedido da igreja lá no Brasil. Estudo em português. Nós ainda não preparamos esse estudo em espanhol, está só em português. É uma nova abordagem no estudo das profecias do Apocalipse. Nós fizemos 24 estudos do Apocalipse e o gravamos com alta tecnologia. A igreja investiu pesado nesse material, é um material oficial da igreja para todo o Brasil, nas classes bíblicas. E nós temos o livro que acompanha junto. Cadê? Quem ganhou o livro? Quem ganhou o livro? Ele ganhou o livro, então tem o livro, que está na mão lá, tem o DVD e tem uma revista de estudo bíblico. Essa revista ela é do formato de uma revista normal, cada um dos estudos são destacáveis, e assim as pessoas acompanham o estudo profético semana após semana. Vocês vão colocar aí alguma coisa? Só para vocês terem uma ideia, então, é uma coisa um pouco diferente. Esse material é para pregarmos sobre o Apocalipse de uma maneira diferente. Nós modernizamos o Apocalipse. Eu consegui um rapaz de 19 anos que desenhou todas as imagens do Apocalipse, tudo. Fizemos todas as imagens e colocamos em movimento essas imagens. Então as bestas andam, aparecem na tela, os 4 cavalos. Dá para colocar um dos temas? Coloca os 4 cavalos do Apocalipse. Só para vocês terem uma ideia do tema. Ele vai tentar colocar ali, para vocês conhecerem esse material. Eu espero. Aí está. Esse é o dos 4 cavalos? Eu não sei, tem que olhar aí. São 24 temas, são 3, os 4 cavalos. Ou 7 selos, desculpa. Os 4 cavalos não tem. Os 7 selos. Os 4 cavalos eu queria mostrar para vocês terem uma ideia, que aparece um pouco da imagem. Para vocês conhecerem um pouquinho. Enquanto isso eu vou esperando aqui. Então vai colocar agora aqui, só para vocês conhecerem
um pouquinho desse material, que é pregarmos para essa nova geração aí que está muito ligada com essas imagens, com esses símbolos, com esses desenhos mais modernos. Uma hora vai. Travou? Não está lendo? Oi? Ué? Está com defeito? Pode passar um, então. Escolhe qualquer um do primeiro, então. Olha, Júnior, está com defeito seus DVDs, viu? Viu, Júnior? Júnior. Está com defeito seus DVDs. Depois você recorre aí ao seu irmão, para ele repor para você. Funcionou agora? Vai terminar tarde hoje, não é culpa minha, vocês estão vendo, né? Pois se amanhã todo mundo acordar cansado para ir para o trabalho, você já sabe quem é o culpado. Aqueles dois que estão lá atrás, ó. Até um já até saiu já. Um já até saiu para não levar a culpa depois. Se não vai funcionar, depois a gente tenta. Não funcionou? Então deixa. Já perdemos muito tempo já com isso aí. Depois a gente tenta ver se vai funcionar ou não. Mas ontem à noite nós tratamos de um assunto daqueles que mais mexe com a especulação das pessoas, que é com relação ao fim do mundo. Ontem nós entendemos, à luz da profecia, quando é que o mundo vai acabar. Porque há muitas pessoas que, de tanto ouvirem sobre o fim do mundo, já se tornaram céticas. E começam a dizer assim, não, o mundo não vai terminar nada, esse mundo não vai acabar. Porque essas coisas que Jesus falou estão sempre acontecendo. Não há novidade nesses sinais. Nós já estamos acostumados. Agora apareceu, né? Vocês querem ver agora ou depois? Tá. Põe qualquer um aí que você quiser. Esse é sobre as 7 igrejas. Pode ser. Pode ser o protagonista também, o que vocês quiserem. E agora, hein? Não é mudo, ele é falado. Então, só para vocês verem, só um pedacinho, depois você dá uns pulos. Esse é o mesmo tema que a gente está abordando aqui durante essa semana. Cada dia que passa, vemos o mal engolindo as belezas deste mundo. Nos perguntamos, quando haverá um fim para tudo isso? Haverá realmente um fim? Mas a maior pergunta não é quando nem como será o fim deste mundo, mas quem colocará um fim ao mundo? A palavra Apocalipse significa revelar ou descobrir. O livro começa dizendo que existe um personagem principal na história deste mundo. Ele é o mesmo personagem principal não só do livro do Apocalipse, mas como também de toda a Bíblia.
revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1, verso 1. O conteúdo do livro deixa algumas pessoas apreensivas, assustadas, pois apresenta um terrível conflito, uma luta que atinge dimensões universais, no qual existe um vilão implacável e um herói impressionante. Jesus Cristo é aquele que aparece como representante do bem. Ele é identificado por 38 nomes e títulos diferentes no decorrer do livro, como Alfa e Ômega, o Cordeiro, o Noivo. Nos 3 primeiros capítulos é mencionado 137 vezes e no livro todo são 250 referências. Logo, no começo do livro do Apocalipse, Jesus aparece entre 7 candelabros. Esta é uma imagem simbólica que o mesmo contexto da visão cuida em interpretar. E os 7 candeeiros são 7 igrejas. Apocalipse 1, 20. Nos próximos episódios, veremos que as 7 igrejas representam 7 períodos do povo de Deus. Tá bom já, né? O objetivo dessa visão é mostrar o grande cuidado de Jesus por seus filhos. Coloca um pouco assim mais para frente, assim, só para terem... São 24 estudos de mais ou menos 15 minutos cada um. E aí aparecem os desenhos que foram feitos. As coisas parecem tão complicadas. O casamento que você sonhou que seria tão bom, hoje já não é mais. Ou os seus filhos criados com tanto amor, agora andam por caminhos perigosos. Por isso ele não irá condenar ninguém. Todos serão salvos. A glória, sem mácula, essa é a ideia do material. Alegria. Mas, que é se sairmos de perto estudo de diferente Jesus, das profecias do Apocalipse. Quanto a esse iPad aí, ele não existe, tá? Isso aí não tem... Não existe nada. Mas aí então... Jesus é o que sujeitará a Satanás durante o milênio e quem o destruirá no final deste período. No capítulo 21, que ele tem poder sobre a vida e a morte. Isso nos dá certeza e garantia da vida eterna. Por isso, também pode deixar agora. Totalmente. Então vocês já conheceram já esse material. Eu não devia dizer isso, mas eu vou dizer. Esse material saiu numa quarta-feira, lá no Brasil, e na sexta-feira já estava tudo no YouTube. Não fui eu que coloquei. Alguém pegou e colocou. Se você colocar Apocalipse, o fim revelado no YouTube, vai ter todos esses estudos lá. Mas eles estão em qualidade mais baixa. Mas dá para você ter uma ideia assim, e depois o pastor Rafael vai fazer com que esses estudos sejam usados para fins evangelísticos, para a gente usar no nosso evangelismo, para despertar a atenção e interesse das pessoas. Bom, agora vamos voltar para ontem à noite. Ontem à noite falamos então sobre o fim do mundo. Tratamos sobre como a história desse mundo chegará ao fim. O Senhor Jesus profetizou sobre o fim do mundo. Os discípulos sabiam do fim do mundo. Mas os sinais que muitas vezes nós usamos como indicativos do fim do mundo, na verdade não são indicativos. Os sinais são apenas coisas que se repetem já há muito tempo e que no tempo do fim, como as contrações de parto, vão se intensificar e acontecer cada vez mais vezes. Isso determina a proximidade da vinda, do retorno do Senhor Jesus. Porque a volta de Jesus é o ponto auge, é o ápice da história do planeta. Algum tempo atrás eu li uma história narrada por uma senhora, um livro que ela escreveu, contando um pouco das suas lutas, dos seus medos, enquanto o seu marido estava na guerra. E o final do livro, eu não vou dizer o título do livro, só vou dizer o final do livro. Mas no final do livro ela narra como ela reencontrou-se com seu marido. Naquele tempo, as cartas que vinham do seu marido eram recebidas com muita emoção. Toda vez que chegava uma correspondência, além da mensagem que a correspondência trazia, tinha uma outra mensagem. O marido estava vivo. E um dia ela estava na frente da casa e viu quando o carteiro chegou e colocou na caixa de correio uma correspondência. Pelo formato, pelo envelope daquilo que ela viu de longe, era mais uma carta do esposo. E ela saiu correndo, toda emocionada, para abrir a carta. Eu lembro-me, e ainda não faz muito tempo isso, quando eu namorava com a minha esposa, mas já faz mais de 10 anos,
Quando nós namorávamos, eu me formei em teologia, ela continuou estudando no NASP e morávamos a uma certa distância. E quando chegavam as cartas que ela me escrevia, eu tinha um ritual para ler as cartas. Não podia ler de qualquer jeito. Eu sentava com calma, abria para ler o que é que ela estava dizendo para mim. E era mais ou menos assim com aquela mulher. O ritual para ler a carta, a felicidade, a alegria, tinha que ler com calma, lendo devagar, para que as palavras fizessem sentido, para que as palavras tentassem suprir um pouco a ausência, a saudade. Quem viveu esse tempo de carta sabe muito bem como é isso. E ela pegou a carta, olhou o remetente e era o marido. O marido que estava vivo na guerra e estava mandando uma correspondência, estava dizendo algo. E ela pegou a carta, ficou emocionada, estava voltando para dentro de casa, quando um caminhão parou na frente da casa. E esse caminhão trazia uma entrega. E ela, na mesma hora, recebeu a entrega, uma caixa, não sabia nem o que era. Recebeu, assinou, e quando ela estava pegando a caixa, junto com a carta, para entrar dentro de casa, ela ouviu uma voz que a chamou pelo nome. E a voz era conhecida. Ela soltou a caixa com a carta e olhou para o lado e eis que vinha o seu marido. A carta dizia que ele estava voltando da guerra. Só que ele chegou junto com a carta. E não deu tempo dela ler a carta antes disso. Mas ela conta que quando ela viu o marido chegando, ela largou a carta e largou a caixa e abraçou o marido. Ficaram alguns minutos conversando e abraçando-se, a alegria do reencontro, e os dois então entraram para dentro de casa e a caixa e a carta ficaram lá fora. Ela nem preocupou-se em pegar a carta, já não importava mais a carta. Aquela carta, para ela, já não tinha mais significado, já não tinha mais sentido nenhum. O que aquela carta continha escrito eram apenas palavras. Agora, ela tinha a presença do autor da carta. Amigos, a Bíblia é a carta que Deus nos mandou. É a carta que lemos com calma, palavra por palavra, para entendermos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Os seus conselhos, as suas diretrizes, a sabedoria que vem daquele que fez todas as coisas e que nos ajuda a trilharmos nesse mundo por caminhos seguros. Mas falta muito tempo para que a carta seja substituída pela presença do autor da carta. Jesus Cristo está voltando. Essa é a mensagem bíblica. Esse é o final da história bíblica. E quando ele voltar, o autor da carta, ele vai recebê-lo, vai lhe abraçar e estará contigo para todo o sempre. Não troque isso por nada. Não deixe que nada lhe afaste do Senhor. A volta de Jesus é uma realidade. Deixa eu lhe dizer algo assim, de coração para coração, não encare a minha fala como muito dura. Mas você querendo ou não, Jesus vai voltar. Você estando preparado ou não, Jesus vai voltar. Não há nada que você possa fazer que mude essa realidade da volta de Jesus. O autor da carta está vindo. Ele resgatou esse mundo. Embora tomado pelo mal, há ainda uma saída. Uma válvula de escape que nos conduz ao céu. E Jesus é essa válvula de escape. E ele vem para buscar aqueles que o aceitam, aqueles que querem, aqueles que decidem. Já que não há nada que possamos fazer
que mude a realidade da volta do Senhor Jesus, o que nos resta agora é escolher qual caminho vamos trilhar: da vida ou da morte, da salvação ou da perdição. A grande questão é que a nossa pronta resposta é sempre assim: não, pastor, eu quero o caminho da salvação. Amém, parabéns. E agora a pergunta que vem depois é: está você disposto a pagar o preço daqueles que andam no caminho da salvação? Está você disposto a seguir as pegadas de Jesus? Está você disposto a renunciar a muitas coisas que esta vida lhe oferece para seguir Jesus? Grande questão é que muitas pessoas hoje não estão dispostas a isso. Alguns dias atrás me entregaram um papelzinho, e me entregaram na rua, e eu peguei o papel e li, e eu não sei se era um recado para mim o papel, mas era um papel desses médicos que fazem medicamentos para emagrecer. Não sei se era não era recado para mim, não, obrigado. E o papel dizia assim, 10 razões por que as pessoas deixam de lado perder peso. Aí tinha 10 razões lá, porque as pessoas não querem perder peso. Uma das razões, dizia assim, uma das razões das 10. Se eu tiver que deixar de lado a cervejinha e o churrasco, prefiro ficar gordo. Essa era uma das razões. E aí tinha outras coisas lá, e depois no final o folhetinho dizia assim, nós temos a solução. Sabe o que me parece, esse folheto? É aquele tipo de gente, de pessoa, que quer viver o melhor dos dois mundos. Quer comer tudo o que vê pela frente e ao mesmo tempo ficar magro. É um pé lá e um pé cá. E qual é a solução para isso? Nós temos um remedinho aqui, uma pastilha, um comprimido, uma injeção, um hormônio, alguma coisa. Então você pode comer o que você quiser e terá o corpo esbelto. E isso é o que eu vejo acontecendo por aí no mundo cristão. As pessoas que querem viver os dois mundos. Querem aproveitar tudo que tem nessa terra e ao mesmo tempo ficar com o pé no céu. Querem fazer tudo que esse mundo apresenta e ao mesmo tempo ter os privilégios que uma vida com Cristo traz. Porque na vida espiritual não dá para ficar com um pé lá e um pé cá, como no mundo do regime. Ou você para de comer, e se ficar com a cervejinha e o churrasco e tudo mais, não vai emagrecer. Não tem fórmula mágica. É o cuidado da saúde, o cuidado do corpo, viver os dois mundos, é isso que eles estão oferecendo. Mas há muitos oferecendo por aí isso na Bíblia, o melhor dos dois mundos. Aproveite tudo que essa vida tem, o que há de melhor aqui, e fique com o pé também dentro do céu. E nesse processo, muitos não estão querendo fazer renúncias de entrega. Renúncias para viver ao lado do Senhor Jesus. Renúncias para se prepararem com o encontro. O maior dos encontros. Quando Jesus voltar. Sua promessa vai cumprir-se. Não tenha dúvida disso. Vamos ao texto de hoje à noite. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Esse é um dos capítulos daqueles mais complexos. O livro do Apocalipse, ele foi escrito em símbolos. Aparentemente pode ser contraditório, porque a palavra Apocalipse significa revelação. E alguém pode perguntar assim, como que um livro que se chama Revelação foi escrito em forma de símbolo, em código? Parece estranho escrever em código aquilo que é para ser revelado. Mas há algumas razões por que o livro do Apocalipse foi escrito em símbolos. Primeiro, Deus tem o tempo certo para que as profecias bíblicas sejam compreendidas.
E essas profecias não foram plenamente compreendidas por pessoas no passado, senão quando a maioria dos eventos do Apocalipse já tinham acontecido. Então, depois de terem acontecido, muitas pessoas passaram a entender e compreender aquilo que a Bíblia já havia alertado. Deus fez isso para que não houvesse alarde entre as pessoas, para que não houvesse nada radical com relação às suas profecias. Segundo, o livro do Apocalipse está em formato de símbolos, porque Deus tem um plano para aqueles que querem entender e compreender plenamente as profecias do Apocalipse. Os símbolos não são impossíveis de serem detectados ou decifrados, porque o próprio livro do Apocalipse decifra. Outros livros da Bíblia decifram, explicam o que os símbolos significam, mas uma pessoa, numa leitura superficial, sem estudar bem a Bíblia, sem cavar a fundo o conteúdo bíblico, não vai entender o que João tinha a nos dizer, através da revelação que Deus lhe deu. O conteúdo do Apocalipse não é para todos, é para aqueles que querem, é para quem busca, é para quem procura, e quem procura vai encontrar, e quem busca, acha. A quem quer, o conteúdo salta diante dos olhos e revela o plano maior de Deus. Eu estou dizendo isso porque Apocalipse 17 está recheado de símbolos. E esses símbolos necessitam ser interpretados para compreendermos o que é que o Senhor está nos dizendo aqui no capítulo 17. O título da minha Bíblia diz assim, a descrição da grande meretriz. Outras versões falam a descrição da grande prostituta. Uma palavra forte, uma palavra dura. Veja o que diz o texto bíblico. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo. Esse anjo que tem as 7 taças é o anjo que tem as 7 pragas nas mãos. Ele diz assim, vem cá João, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Primeiro ponto, há um processo de julgamento, onde Deus separa o que é dele daquilo que não é dele. Algumas pessoas acreditam que a salvação de Deus, por ser Ele amor, será a todo mundo, e que Deus não vai condenar ninguém. Não se engane, não se assuste, mas Deus condenará alguns, muitos sim. Há um julgamento em processo, e quem está sendo julgado é uma grande meretriz, uma grande prostituta, uma mulher que corrompeu-se, que entregou-se a paixões mundanas, humanas. E o que significa isso? Quem é essa meretriz que está sendo julgada? Para entendermos este símbolo da meretriz, nós temos que compreender um pouco mais o que é que está por trás disso. Vejam, essa meretriz é uma mulher. E isso já começa a nos ajudar a decifrarmos o Apocalipse. O que significa na profecia mulher? Por quê? Porque a gente acha bonito e que seja comparado? É por isso? Não. Lembre-se, como eu falei a vocês, todos os símbolos da Bíblia são explicados pela própria Bíblia. Não sou eu que decifro, não sou eu que interpreto, não é aquilo que eu acho, é aquilo que a Bíblia me diz. Para entendermos o que significa mulher, dentro da profecia bíblica, o símbolo que está por trás da figura mulher, nós temos que voltar lá para o jardim do Éden. Adão e Eva tornaram-se pecadores. Comeram do fruto que Deus havia pedido que eles não comessem. Deus vai ao encontro do Adão, da Eva. Há aquele processo que nós já tratamos aqui. O ser humano com medo, envergonhado, joga a culpa em Deus. Mas Deus então faz um plano, uma proposta para que o ser humano não ficasse entregue para sempre ao pecado.
E lá em Gênesis 3,15, Deus diz assim, para a serpente: porém inimizade entre ti e quem? E a mulher. Entre o diabo e a mulher. Agora, Deus estava falando ali especificamente de Eva? Isso significa que todas as mulheres do mundo sempre seriam inimigas das cobras? Das serpentes? É isso que Deus estava dizendo ali? É claro que não. Não era aquele contexto específico que Deus estava se referindo. A referência de Deus era uma referência muito maior. Eva representava a mulher. Mulher, na profecia bíblica, é um símbolo da igreja. Quando Deus diz: serpente, você será inimiga da mulher, não era da Eva, você será inimiga da igreja. Porque embora o mal tenha entrado nesse mundo, Deus não estava virando as costas para o mundo, mas Ele estava deixando o seu povo na igreja, o seu povo na terra, a igreja, a mulher. E essa mulher, o povo de Deus, seria inimigo do diabo. Esse povo de Deus andaria na contramão da vontade do diabo, não se corromperia com as armadilhas do diabo, mas se manteria fiel e íntegra ao chamado de Deus, à vontade de Deus. Em todo o contexto bíblico, quando Deus faz referência à humanidade e usa a imagem ou a figura ou a palavra mulher, Ele está falando de igreja. A igreja de Deus é representada na terra por uma mulher. Agora, aqui em Apocalipse 17, nós encontramos uma prostituta, meretriz. Se a mulher é a figura da igreja de Deus, meretriz, prostituta representa o quê? Uma igreja que está corrompida, adulterada. Uma igreja que abandonou o noivo Jesus e se entregou a outras paixões. Isso me diz uma coisa, que todos nós aqui já sabemos e não é novidade para ninguém. O diabo sempre se esconde. Ele usa máscaras. Ele não se apresenta como é. Ele nunca fala a verdade completa. Ele tem estratégias. E uma estratégia que ele tem é apresentar-se como uma igreja, mas que na verdade é uma igreja corrompida, adulterada. É uma igreja que se entregou a outros caminhos, não ao caminho de Deus. Essa é a imagem. É isso que a profecia bíblica está falando. É disso que o anjo está despertando a atenção de João. A igreja falsa que está sendo julgada. A meretriz que abandonou o caminho do Senhor, que deixou de lado a vontade do Senhor. Esta igreja, então, agora está sendo confrontada com todas as suas mentiras. Continua dizendo o texto bíblico, que se acha sentada sobre muitas águas. Há uma outra simbologia aqui, ou seja, a igreja falsa, a igreja corrompida, a igreja que Satanás apresenta como se fosse de Deus, mas que não é de Deus, está sentada sobre muitas águas. Uma imagem, uma figura, um símbolo do Apocalipse. E o que significa isso? O que significa uma mulher sentada sobre muitas águas? A própria Bíblia explica. Veja o verso 15 do Apocalipse 17. Diz assim: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. O que a Bíblia está dizendo é que esta igreja
falsa está espalhada por todo o mundo, desvirtuando os ensinos de Deus e levando as pessoas por caminhos errados. É isso que está acontecendo. Uma igreja falsa sendo julgada, porque se apresenta como Deus, fala em nome de Deus, mas é adúltera. Não ama de fato a Deus, não é compromissada com Deus, não é fiel a Deus, é uma meretriz. E esta imagem desta igreja, ela pode ser confrontada, simples, quando nós decidimos fazer a vontade de Deus apenas. Não a vontade de pessoas, de homens, de líderes religiosos, sejam quem for. A segurança do povo de Deus está em seguir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E como é que eu posso saber, pastor, que eu estou no caminho seguro? Há uma forma simples de você conhecer o caminho de Deus. Deus deixou esse caminho. Esse caminho passa por 2 tábuas de pedras, onde Deus escreveu com o seu próprio dedo 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos trazem consigo 10 princípios. Cada mandamento pode ser resumido em uma palavra. E quando você resume o mandamento em uma palavra, você entende qual é o caminho que Deus tem para você. Vejam só. O que diz o primeiro mandamento? Vamos tentar recordando. Se você não conhece, abra sua Bíblia, Êxodo 20, a partir do verso 3. Primeiro mandamento diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Qual é a palavra que resume esse mandamento? Numa palavra só. O que é que Deus quer dizer com esse mandamento? O que Deus quer ensinar para mim com esse mandamento? O que é que esse mandamento pode me mostrar qual é o caminho de Deus? Eu resumo esse mandamento em uma palavra só. E a palavra é lealdade. O princípio desse mandamento é lealdade. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, Ele está dizendo o seguinte: não tenha nada em primeiro lugar no seu coração, senão eu. Porque tudo aquilo que você tem em primeiro lugar no seu coração, isso torna-se o seu Deus. Deus não é apenas uma divindade que você se ajoelha e adora, mas Deus é aquilo que ocupa a sua prioridade. É aquilo que é o mais importante para você. O Deus da sua vida pode ser o seu emprego, pode ser o seu carro, pode ser sua casa, pode ser um relacionamento, pode ser uma pessoa, pode ser uma obsessão, pode ser uma paixão, pode ser uma ambição. Quando isso se torna prioridade na sua vida, isso torna-se o seu Deus. Olha o caminho que a igreja falsa tem levantado, mas Deus está dizendo o seguinte: filho, filha, cuidado com aquilo que está em primeiro lugar no seu coração. Cuidado com as suas prioridades. Se Deus não estiver em primeiro lugar no seu coração, Ele não estará nem em segundo, nem em terceiro, nem em quarto, mas vai estar no último lugar. Porque quando Deus não é a prioridade, Ele vai ficando cada vez mais para o canto. Agora, quando Deus é a prioridade, tudo que vem depois se organiza, se estrutura. A prioridade é que determina o fim. E tem pessoas que falam assim, pastor, eu tenho muito problema para seguir Deus, eu tenho problema de horário, eu estou com uma vida muito agitada, eu estou estudando agora, eu estou resolvendo problema de casamento, eu estou acertando minha vida profissional. São tudo desculpas que não têm justificativa nenhuma para não entregar a vida e o coração a Deus, para não colocá-lo como prioridade. Esses dias eu fui pregar numa igreja em São Paulo.
E terminei de pregar, já era quase 10 da noite, estava saindo da igreja, e um grupo de jovens saindo da igreja de meião, chuteira e bermuda. Quinta-feira à noite. E eu falei assim, onde é que vocês vão? Não, pastor, nós vamos jogar bola. Mas jogar bola agora pastor, das 11 a 1 da manhã. E nós jogamos todas quintas-feiras. Toda quinta-feira, das 11 a 1. Porque é o horário que o pessoal sai da faculdade, é o que pode, é o trabalho. Então a gente junta o grupinho do pessoal da igreja e vai jogar bola. Agora, que hora é essa de jogar bola? Fica jogando bola até 1 da manhã, vai chegar em casa o quê? 2 da manhã? Para dormir, e muitos vão acordar 5, 6 para sair para o trabalho. Sabe o que isso me diz? Que jogar bola para eles é prioridade. E é tão prioridade que se for para dormir às 2 da manhã, eles vão dormir para jogar bola toda quinta-feira. Não é uma quinta-feira só, é toda quinta-feira. Amanhã deve estar jogando bola de novo. Então vão para a igreja, acaba o culto 10 horas, 11 horas é um bom horário, né? Já dá para sair da igreja, vão jogar bola. E ficam lá até 1 da manhã jogando bola. Alugam esses campos de futebol aí de grama artificial e ficam lá jogando bola. É prioridade, então arruma tempo. Se Deus for prioridade na sua vida, você vai ter tempo para Deus. Agora, se Deus não for prioridade, você nunca vai ter tempo. E vai ficar sempre com desculpinhas. Ah, não dá, agora não dá, tem que resolver, tem que não sei o quê, meu filho vai nascer, não sei quem, minha sogra vai vir morar comigo, não sei o que lá, eu tenho que ver, eu tenho que voltar, eu tenho que subir, tenho que descer. E vai ficar sempre arrumando desculpas para não entregar a vida para Deus, porque Deus não é prioridade. Então, não me venha com desculpas para não entregar a sua vida para Deus, porque desculpas são só desculpas, porque se Deus tornar prioridade, as outras desculpas caem. Não significam mais nada. E é isso que Deus está dizendo no primeiro mandamento. Se alguma coisa estiver em primeiro lugar, amigo, amiga, cuidado, você está no caminho da meretriz. Oi? Segundo mandamento. O que diz o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura, não adorarás, nem prostrarás, nem lhe darás culto. Como é que você... Aí depois ele vai falando de outras coisas mais. Como você resume esse mandamento em uma palavra? Primeiro, qual que é? Lealdade. Segundo, adoração. Adoração. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Todo ser humano é um adorador em potencial. Todo ser humano adora alguma coisa. Todo ser humano adora alguma coisa. Todos. Algumas pessoas ficam com medo dessa generalização, mas eu estou generalizando porque é generalizado mesmo. Todas as pessoas adoram alguma coisa. Alguns adoram o futebol. Para alguns é uma religião. Matam em nome do clube que torcem. E vocês conhecem bem isso aqui. Ou a pessoa adora a Deus, ou ela adora o diabo. Não tem jeito. Se ela não adora a Deus, ela vai adorar outra coisa. Pode adorar celebridades. E como tem gente adorando celebridade por aí? Todo ser humano é um adorador. Ou ele adora a Deus, ou ele adora o diabo. E o que Deus está colocando nesse segundo mandamento é a adoração no lugar certo. Adore a mim. Há também uma outra advertência de pessoas que, talvez em sua sinceridade, ao invés de adorarem direto a Deus, começam a adorar outros intermediários, para que esses intermediários intercedam por eles diante de Deus. Você não precisa de intermediários para chegar ao Pai. E não sou eu que estou dizendo isso, quem está dizendo é a Bíblia. Porque entre nós e o Pai existe uma ponte. E essa ponte chama-se Jesus Cristo. Não adore nada que não seja Deus.
Não faça de nada o centro da sua vida, senão Deus. A sua adoração tem que estar em Deus, porque se não estiver em Deus, vai estar em outra coisa. Se estiver em outra coisa, você está fora do caminho dele. Você está seguindo o caminho da meretriz. Terceiro mandamento, o que diz? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Qual é a palavra que você pode resumir? Respeito. Alguém falou? Exatamente. Respeito. Esta é a palavra. Não há problema nenhum em você repetir o nome de Deus. Nenhum problema. Você pode usar o nome de Deus. Mas o problema é usar o nome de Deus em vão. O respeito ao nome de Deus. Sabe que existem várias maneiras de usar o nome de Deus em vão. Ah, se eu falar o nome de Deus numa piada, é tomar o nome de Deus em vão? É. Mas tem outras formas também. Quer uma delas? Por exemplo, no dia que eu me batizei, deixa eu fazer a conta aqui. Agora em outubro, fez 24 anos que eu me batizei. Faz tempo, né? Quando eu me batizei, eu recebi o nome de cristão. E se eu faço mau uso, através da minha vida, do nome de cristão que eu recebi, porque entreguei minha vida a Jesus, eu estou tomando o nome dele em vão. Se eu tomar o nome de Deus em vão. Quando eu não honro a decisão que eu tomei de seguir Jesus. Tomar o nome de Deus em vão é colocar o nome de Deus onde Deus não está. Ou usar o nome de Deus para tirar vantagens pessoais. E tem gente que faz isso. Brinca com o nome de Deus. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Deus está ensinando com esse mandamento? Respeito. Aprenda o respeito. Aprenda a respeitar. Podem esses mandamentos estar fora hoje do nosso caminho? Obviamente que não. Lealdade, adoração, respeito. Quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. E o que mais diz o mandamento? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e o sábado é o dia do Senhor. Este é o mandamento mais complicado, não da Bíblia, mas do mundo no qual vivemos hoje. Parece ser tão difícil. Parece ser o mais difícil. Apenas para pensarmos um pouquinho. Por que você acha que esse mandamento é o mais difícil de ser obedecido? Obviamente, porque existe alguém que não está interessado que você obedeça esse mandamento. E o máximo que ele puder fazer para dificultar a sua vida, para obedecer esse mandamento, ele vai fazer. Por isso Deus começa com lembra-te. Porque o ser humano iria esquecer. E Deus está dizendo, não esqueça não. Lembre-se. Este mandamento é tão importante quanto os outros mandamentos. Mas qual é a palavra que está por trás desse mandamento? Eu resumo esse mandamento com uma palavrinha chamada santidade. Santo é aquilo que Deus separa. O mandamento está falando daquilo que Deus separou. O sábado é santo porque Deus o separou. O sábado é santo porque Deus o fez santo. Qual a diferença entre o sábado e os outros dias da semana? Teoricamente, nenhuma diferença. Todos têm 24 horas, são basicamente iguais. A minha esposa tem uma irmã gêmea. E elas nasceram com 3 minutos de diferença. Alguns aqui já as viram. E é difícil, mesmo morando à distância,
separar uma da outra. E na época que eu namorava com ela, era complicado às vezes, porque ela e a irmã gostavam de trocar de roupa, né? Elas faziam trocas entre si. Me dá essa camisa que eu te dou essa, pega isso aqui que eu te dou aquilo, e com essas trocas de roupa, às vezes eu via uma com a roupa da outra, achava, você já entendeu, né? É tão complexo, veja, é tão complexo, que no dia do casamento da minha cunhada, o meu sogro confundiu de filhas. Ele falou para minha esposa assim, vamos, tá na hora, vai lá botar o vestido de noiva. Ela falou assim, pai, não sou eu que vou casar, é a outra. Para vocês verem como é complicado. São idênticas, mas não são a mesma pessoa, são diferentes. E digamos que no dia do meu casamento, eu descubro que ao invés de casar com uma, casei com a outra. Aí meu sogro falou assim, já casou com essa, fica com essa aí mesmo, são iguais. Pode isso? Claro que não. Eu tinha que casar com aquela que eu namorei, com aquela que eu amo, aquela da qual construímos a história juntos, embora elas sejam idênticas, e são idênticas mesmo, até hoje. É impressionante. Uma corta o cabelo, a outra corta igual. Não sei, acho que elas combinam de cortar cabelo. Elas falam que não. Mas é igual. São idênticas. Mas se eu casasse com a outra, não adianta. Não são a mesma pessoa. Isso é o que acontece com os dias da semana. Eles são basicamente iguais, mas não são os mesmos. E Deus falou que um era sagrado, um era santo, o sábado. Deus está ensinando o princípio da santidade. Aquilo que é santo, aquilo que é separado por Deus, merece nosso respeito e obediência. Esse é o princípio que está por trás desse mandamento. Quinto, honra teu pai e a tua mãe, para que os dias na terra se prolonguem. O que é que está por trás desse mandamento? Eu resumo com uma palavra: autoridade. Reconhecimento da autoridade. Honra teu pai e tua mãe. Vivemos em um tempo onde a autoridade é questionada o tempo todo. Ninguém quer submeter a ninguém. E Deus diz, autoridade. Honra teu pai e tua mãe. E honrar pai e mãe não é uma obediência cega. Honrar pai e mãe, você honra com a vida que você vive, mesmo a centenas ou milhares de quilômetros deles. Mesmo que eles já tenham falecido, com a vida que você vive, da maneira como você se porta, quem você é, você honra seu pai e sua mãe. É isso que Deus está dizendo, honre. Respeite a autoridade. Lembre-se da autoridade. Aquilo que você aprendeu. Os princípios. Pastor, mas a referência que eu tenho de pai e mãe é muito ruim. Pode ser que existam pessoas assim. São exceções. Se a referência que você tem de pai talvez seja nula, porque nem conheceu aqui na terra, lembre-se que Deus é seu pai. E aprenda a honrá-lo. Honrar pai e mãe. Sexto mandamento. Não matarás. Simples. Qual é o princípio que está por trás desse mandamento? É o contrário da morte. Vida. Promova a vida. Divulgue a vida. Esse é o mandamento que está por trás. Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não se mata apenas quando você promove a morte de alguém. Mas é possível matar uma pessoa por aquilo que você fala, por aquilo que você faz, e entre outras coisas. Há pessoas que estão mais preocupadas em ficar olhando a vida dos outros do que olhar a sua própria vida. São exímios em ficar bisbilhotando a vida dos outros para achar problema na vida dos outros. O texto está dizendo, promova a vida. Há aqueles que têm os seus dardos inflamados pronto para destruir, derrubar os outros. Promova a vida. É o que diz o mandamento.
7º, não adulterarás. Qual é o princípio que está por trás disso? Eu tenho uma outra palavra. Pureza. Seja puro. É isso que Deus está querendo dizer. Não adultere, mantenha-se puro. Pureza de vida. É muito fácil contaminar-se. Mas Deus está dizendo, seja puro. Essa pureza passa pela fidelidade. Essa pureza passa pelos princípios que Deus tem para a sua vida. E esses princípios são inquestionáveis. Como pastor, já atendi muitas pessoas que amargam profundamente porque não viveram este princípio. Levam sequelas, traumas. Deus tem os seus princípios. Uns dias atrás eu fui chamado para fazer uma palestra sobre aborto num lugar lá no Brasil e estava dando a palestra e uma mulher no primeiro banco chorava, não parava de chorar. E era uma palestra mais técnica do que de emoção, mas eu percebi que alguma coisa estava ali errado. E o problema é que ela, quando adolescente, fez um aborto para não atrapalhar o futuro e a vida, mas anos se passaram e ela continua ainda trazendo no coração o trauma. Deus quer te poupar disso. Deus quer te livrar disso. Portanto, viva o princípio da pureza. Por mais que pareça uma mensagem contraditória, não é. Começou no Brasil um movimento liderado por um pastor chamado Eu Decidi Esperar. Onde ele trata com jovens que decidiram que vão casar-se virgens. E a princípio ele foi hostilizado pela imprensa. Esse pastor está por fora. Vai falar desse negócio aqui? Ninguém mais está pensando nisso. Por incrível que pareça, o movimento dele já tem mais de 200 mil pessoas cadastradas que fizeram um compromisso de esperar. Esse é o princípio. O princípio da pureza. Esse é o princípio de Deus. A igreja fala daquilo que as pessoas já não falam mais aí. A igreja tem que falar daquilo que as pessoas pensam que já não é mais tão importante, mas para Deus é importante. Então tem que ser dito, tem que ser falado. Essa igreja aqui, amigo, amiga, preza por princípios. Não são princípios nossos, humanos, mas são princípios de Deus. Inquestionáveis. E diante de princípios de Deus, eu não negocio nada. Na função que eu tenho, na divisão sul-americana, quando ando por aí, todo mundo fica me fazendo pergunta. E aí, pastor, pode, não pode, vai, não vai, e daí, como é que é? E eu falo assim, Deus falou? Falou. Então eu não vou ficar arrumando argumento para te provar. Eu não tenho que arrumar argumentos para comprovar a resposta de Deus. Há uma tendência das pessoas a quererem provas. Não, Deus falou, mas aí, prova, como é que é? E aí? Como é que faz? Como é que é desse jeito? Explica aí. Quais são as razões? Quais são os argumentos? Qual é a fórmula científica para comprovar isso que Deus falou? Eu não tenho que fazer isso. E nem quero e nem vou fazer isso. Porque para mim, Deus falou, está falado. Deus disse, acabou. Ah, pastor, mas hoje então a ciência, os psicólogos, eu não estou nem aí. Porque psicólogo, psiquiatra fala. Se está falando contra a palavra de Deus, eu descarto eles e fico com a palavra de Deus. Simples. Não, mas a ciência provou. A ciência já provou e desprovou um monte de coisa. E já provou tanta bobagem já. E eu vou ficar agora norteando minha vida por aquilo que a ciência provou e desprovou? Eu fico com aquilo que a palavra diz, de Deus disse. Se Deus falou, é pureza, é pureza. Se Deus falou, não adulterará, não adultere. Acabou, pronto. Fim. Não tem mais discussão, não tem mais argumento. Agora, se você não quer aceitar a palavra de Deus, você fica arrumando argumento para não aceitar.
E se você está arrumando argumento para não aceitar, desculpa. Você está indo pelo caminho errado. Quer achar prova para tudo? Está no caminho errado. Ou se aceita ou não se aceita. Ou vive ou não se vive. Agora, se você não viver, cuidado. É como entrar... Qual é a principal avenida aqui de Londres? Oxford. Então é como você entrar na Oxford Street na contramão. É a mesma coisa que andar longe dos princípios de Deus. Pode ser que você consiga se livrar de alguns carros na Oxford Street, mas uma hora ou outra você vai sofrer um acidente. E tem que entrar na hora do pico. E esse é o problema com a lei de Deus. Uma hora ou outra vai dar problema. Uma hora ou outra vai ter consequência. 8º mandamento. O que diz? Não furtarás. Qual é o princípio que está por trás desse mandamento? Honestidade. Seja honesto. Não se aproprie daquilo que é dos outros. Fique com aquilo que é seu. Pode ser coisa pequena, pode ser coisa grande. Não é seu? Não fique com aquilo que não é seu. Seja honesto. E a gente fica perplexo quando as pessoas não são honestas com a gente. Eu contei para o pastor Rafael, pastor Samuel, alguns meses atrás eu perdi meu iPhone no shopping. Não shopping lá no Brasil. E eu me dei por conta quando entrei no carro e fui tirar o telefone aqui do lado. Está com você meu telefone agora, né? E eu fui tirar o telefone e não tinha telefone. E eu fiquei desesperado, pensando onde é que está o telefone, vai para cá e vai para lá. E entrei no shopping e achei um segurança e falei assim, olha, eu perdi meu celular. E ele falou assim, que celular que era? Eu falei, um iPhone. Ele falou assim, Aí pelo dele eu entendi, né? Eu falei, ele falou assim, porque iPhone dificilmente acha. Eu falei, isso aí porque é no Brasil. O pastor Samuel perdeu também num shopping aqui. E ele foi falar com a segurança do shopping aqui em Londres, o shopping, e a segurança falou assim, nunca nós encontramos um iPhone. Todos que perderam... veio um aparelho daquele. Mas quando eu dei falta do meu iPhone, eu liguei para ele. Porque eu estava no estacionamento, tinha um amigo com um telefone, peguei o telefone dele, liguei para o meu telefone. Tocou 3 vezes até o final. Na 4ª vez já deu caixa de mensagem, desligado. E até hoje está dando desligado ele. A pessoa que achou deu um jeito, né, de fazer o telefone parar de ficar tocando. É triste. Quando as pessoas não são honestas. Jesus deixou uma regra de ouro, dizendo assim, faça para os outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você. É isso que nós temos que fazer. E se todos nós vivêssemos assim, o mundo seria um lugar bem melhor para se viver. Eu faço para aquele que está do meu lado aquilo que eu queria que ele me fizesse, mas eu faço sem querer que ele faça por mim. Eu faço por fazer. E se isso fosse uma corrente propagada por aí, Deus disse, seja honesto, não furte, não se aproprie, não roube. 9º mandamento, não dirás falso testemunho. Qual o princípio que está por trás? Simples, verdade. Seja verdadeiro, seja honesto, fale a verdade. E essa história de falar a verdade é muito sensível, porque eu posso mentir para você falando a verdade. Como é que se faz isso, né? Você sabe como é que se mente falando a verdade? É quando você conta a verdade de um jeito que a pessoa entende uma coisa diferente daquela que você está querendo dizer. Não entendeu ainda? Vou dizer para você. Irmãos, irmãs, eu já cantei com o quarteto Arauto do Rei. Alguém que não me conhece fala assim, o pastor é um
um grande cantor. Sim, eu já cantei com o Arauto do Rei. Eles aqui e eu ali embaixo. Eu cantei com eles. Está vendo como é? É o que a gente gosta de chamar de mentira branca. É conta mentira contando a verdade. Fala um monte de verdade, mas dando a ideia de uma mentira. Olha como é fácil mentir. Eu falei a verdade. Se eles entenderem que eu cantei o quarteto lá em cima, o azar é deles. Não, o azar não é de vocês. A culpa é minha, porque eu falei uma mentira falando a verdade. Eu induzi vocês a acreditarem numa coisa que não é verdade. Falando a verdade. Cuidado. Jesus está dizendo o princípio da verdade. Seja verdadeiro. Seja confiável. Fale coisas que sejam confiáveis. Esse é o princípio que está por trás. Agora, a igreja falsa é aquela que embute a mentira no meio da verdade. 10º mandamento. O que diz? Não cobiçarás. E fala de um monte de coisa que não é para ser cobiçada. O princípio que está por trás desse 10º mandamento é contentamento. Viva feliz com o que você tem. Seja feliz com aquilo que você tem. Porque a cobiça leva à inveja e outros sentimentos ruins. Seja feliz com o que você tem. Por que tem que estar sempre preocupado com aquilo que os outros têm? Seja feliz com o que você tem, com o que Deus tem dado para você. Deus tem sustentado sua vida. Seja feliz com isso. Viva feliz com isso. Há pessoas que vivem amarguradas o tempo inteiro porque sempre querem ter aquilo que não tem. E olhando friamente para esse 10º mandamento, podemos dizer que ele é a raiz de outros problemas. Estes são os 10 princípios de Deus para a sua vida. Lealdade, adoração, respeito, santidade, autoridade, vida, pureza, fidelidade, honestidade, verdade e contentamento. Viva assim, e você estará longe do caminho da igreja falsa. Coloque esses princípios na sua vida. E você estará seguro contra o julgamento dessa meretriz, porque Deus condenará todos aqueles que estão seguindo por este caminho tortuoso, difícil, árduo, e que resultará em um caminho de morte. Sabe, esta mensagem, a mensagem dos mandamentos de Deus, o sábado, é uma mensagem de toda a Bíblia, do começo ao fim. Esta mensagem tem alcançado corações e transformado a vida de pessoas. Algum tempo atrás eu fiz uma série de evangelismo em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. E nós colocamos uma propaganda na TV Novo Tempo, convidando as pessoas para virem à série de conferências. Seriam 15 noites consecutivas. E na primeira noite apareceu um senhor na igreja, um pastor de uma outra igreja, outra denominação. E ele veio naquela noite porque ouviu o convite na TV Novo Tempo. Ele já estava estudando a Bíblia por ele mesmo. Ele convenceu-se sozinho da mensagem do sábado. E o mais bonito dessa história é que ele assistiu a primeira vez a TV Novo Tempo vendo o programa Anjos da Esperança, na época que o meu sogro apresentava o programa. E ele veio assistir uma série de conferências que eu estava fazendo. O trabalho começou com o meu sogro, ele já estava falecido, e o trabalho continuou, da sementinha que foi plantada. Ele tornou-se um colaborador da TV Novo Tempo. E naquela série de evangelismo, eu fazia apelo todo dia, e aquele homem não aceitava nenhum apelo. E no último dia, quando estava para terminar, ele aceitou. Ele decidiu-se por Jesus. 2 semanas depois ele foi batizado. A história dele é bonita. Eu trouxe para você ver a história dele em vídeo.
O meu nome é José Zeferino Augusto da Silva, mais conhecido por Pastor Zezinho. Eu nasci em Varginha no dia 9/3/41. E ali eu tive a minha infância. E foi na infância que Zezinho sofreu um grave acidente. O meu padrinho foi fazer uma brincadeira comigo de jogar eu para cima. Pega uma criança e joga para cima e pega. Na terceira vez, ele não conseguiu pegar. E eu caí sentado no chão. Foi uma fratura na espinha. Agora, eu não sei a fratura onde que foi, porque eu não conseguia ficar em pé mais. Zezinho perdeu a sensibilidade nas pernas. Durante 1 ano, ele ficou sem poder andar. Meus joelhos e cotovelos sangrava tudo, porque eu queria brincar com as crianças como brincava antes, quando eu andava. Um missionário foi até a casa de Zezinho para fazer orações e falar de Jesus. E ele sentiu a proteção e o cuidado de Deus. Mas Jesus entrou no coração da minha mãe, e quando o pastor perguntou para ela: a senhora crê que ele pode andar? Ela disse: eu creio. Mas não aconteceu no momento. Algo inesperado aconteceu. No outro dia de manhã ela levantou para fazer o normal que ela fazia. Comecei a sentir os quadris, coisa que eu não sentia. Aí comecei a sentir as pernas também. Aí eu falei: eu vou tentar sentar. E sentei. E comecei a dar os primeiros passos. Isso já fazia 1 ano e pouco que eu estava na cama. E eu fui puxar a barra do vestido da minha mãe na cozinha. E ela virou para mim e não sabia se ela ria ou chorava. Mas eu voltei a andar em nome de Jesus. Isso aí me deixou assim muito emocionado, porque eu não esperava voltar a andar de novo. E hoje sou casado. Quando a Neide olhou para mim, eu falei: Neide, você está vendo direitinho com quem que você vai casar? Tenho esse defeito. Então, para mim, o espiritual está acima do físico. Eu vejo nele uma força, uma fé, assim, muito grande, assim. E essa fé levou o casal a desenvolver um grande trabalho missionário. Esse trabalho que eu fazia é um trabalho de evangelismo. Então eu ia atrás das pessoas que não conheciam o Evangelho, eu entrava na casa delas, pedia licença, entrava, falava de Jesus. Com violão na mão, música e muita disposição, ele ia para as praças das cidades. Jesus, o amigo que eu sempre quis. E as pessoas iam chegando, porque via o som da música, né? E então elas reuniam: mas aonde que é a sua igreja? E ele aproveitava para levar esses grupos para dentro da igreja, visitava as famílias e pregava o evangelho. Passei por 5 denominações, fiz 35 anos de trabalho missionário, né? E numa dessas igrejas eu fui ungido a pastor. E depois de tanto tempo pregando o evangelho, pastor Zezinho, como é carinhosamente chamado, descobriu através de sua esposa algo novo. Eu li Êxodo 20, né, que falava dos mandamentos. E eu falei assim: todos estão ali, por que não o sábado? Falei: então falta alguma coisa para que a bênção seja completa. Então aí foi aonde eu, por uma pessoa,
trouxe para mim Tiago 2. Acho que não deu tempo do vídeo carregar todo para vermos o fim. O final dessa história. Mas é uma história bonita ao seu final. Mas enquanto a história está sendo processada, vejam a bênção do Senhor que alcançou sua vida e como ele foi sensível quando se deparou com a verdade bíblica para mudar de vida. E às vezes não é fácil uma mudança dessas. Mas ele estava disposto a fazer a vontade do Senhor. Não deu para rodar do pendrive? Num FLV Player? No meu notebook estava rodando. Só se a gente trocar para o meu notebook aí lá. Porque o meu roda no FLV. O meu nome é alguma coisa para que a bênção seja completa. Então aí foi aonde eu, por uma pessoa, trouxe para mim Tiago 2,10. Se tropeçares num, tropeçará em todos. Pastor Zezinho decidiu recomeçar a vida de acordo com a palavra de Deus. Só que não foi aceito na igreja onde estava. Não cheguei a pregar porque me jubilaram. Pastor Zezinho adoeceu e precisou ficar de cama. Foi então que descobriu a TV Novo Tempo. Aí eu conheci pelo pastor Milton, ouvindo o pastor Milton. Ele falava também sobre a ajuda do Anjo da Esperança. Já que eu não posso levantar, eu vou mandar a minha contribuição para que possa ir um, possa ir o outro, possa as cidades ter as parabólicas para receber o sinal da Novo Tempo. Quer dizer, eu vou ajudar, eu não vou, mas vou ajudar. Mesmo tendo sido jubilado, aposentado na igreja onde estava, o sonho de Zezinho não se apagou. Agora ele pode falar para outras pessoas dessa convicção, das palavras de esperança. Aqui mesmo, na garagem da casa dele, onde há 19 anos havia fundado sua primeira congregação. Hoje, aos 68 anos, ele recomeça o ministério. O local foi todo preparado para receber amigos e interessados na palavra de Deus. Pastor Genival está orientando e auxiliando esse novo projeto que pretende levar o Evangelho de Cristo a muitas pessoas. Olha, eu fico feliz de ter um pastor, um companheiro, com 68 anos de idade, mas parecendo um menino na alegria, na disposição de servir a Deus, recomeçando o seu ministério. É uma alegria imensa. Porque aqui em São José dos Campos, ele é muito conhecido. As igrejas, a comunidade evangélica em si o respeita muito. E a decisão do pastor Zezinho, ela tem um impacto muito grande nessas comunidades cristãs aqui de São José dos Campos. O pastor Zezinho está numa nova fase do seu ministério agora. E na hora do batismo, quando ele estava dentro do tanque batismal, eu tomei a liberdade e peguei a gravata dele, que ele veio vestindo para o dia do batismo, e coloquei a gravata e falei, pastor Zezinho, quase terminou. Tem que dar uma enganada no computador.
travou. Bem no finalzinho da história, vamos ver se... Bom, final da história, aparece só o batismo do pastor Zezinho e as suas palavras finais, dizendo que ele queria que Deus o usasse para continuar pregando essas verdades que ele encontrou. Da forma como Deus o alcançou, o pastor Zezinho queria alcançar outras pessoas com essa mensagem de esperança e de salvação. Da mesma maneira como Deus abriu seus olhos para essas verdades, o pastor Zezinho queria que essas verdades chegassem a outras pessoas. Mas 6 meses depois deste vídeo, o pastor Zezinho faleceu. Ele teve uma parada cardíaca dormindo em casa. E na hora do batismo, quando ele estava dentro do tanque batismal, eu tomei a liberdade e peguei a gravata dele, que ele veio vestindo para o dia do batismo, e coloquei a gravata. E falei, pastor Zezinho, há 35 anos atrás, Deus lhe chamou para ser um pregador. E hoje, Deus está mais uma vez lhe chamando para ser um pregador. Pregue as verdades que o senhor encontrou. Pregue as verdades que o senhor agora conhece. E o pastor Zezinho tem levado isso muito a sério. Eu pretendo trabalhar muito ainda. Sei que Deus me levantou para que eu possa todos ver que Ele é vivo. E 6 meses depois ele faleceu. Mas a igreja continua lá na casa dele. Continua funcionando. Apresentando a mensagem de salvação. A mensagem de esperança. Amigos, 2 caminhos, 2 escolhas. A obediência a Deus, igreja verdadeira, e a igreja falsa. A escolha é sua. A decisão é sua. A Etienne vai cantar agora. E hoje eu quero mais uma vez lhe fazer um convite. Um chamado à decisão. Um chamado à entrega. Ontem, algumas pessoas se levantaram e vieram aqui à frente. E eu fiquei muito feliz com as decisões de ontem à noite. Porque eu sei que para muitos não foi fácil se levantar e vir aqui. Mas estavam dizendo que querem ser fiéis ao Senhor. Hoje à noite, eu quero confirmar a sua decisão, sua escolha, sua vontade de viver ao lado do Senhor. Mas vou fazer um convite diferente hoje. Você que hoje à noite decide viver ao lado do Senhor, seguir sua igreja, obedecer os 10 mandamentos. Enquanto Etienne estiver cantando, eu convido você a se levantar aí onde você está e ore ao Senhor, dizendo da sua entrega e da sua decisão. Quando estou tão feliz, eu sinto mais vontade de viver. Quando então triste estou, eu penso que a vida terminou. Alegro na dor, desejo estar contigo, ó Pai, eu me entrego a Ti, eu me entrego a Ti, meu Jesus, meu Salvador, eu sinto em mim o Teu poder transformar todo meu viver. É tão bom
conversar contigo, ó Deus, e a tua paz sentir e poder mostrar ao mundo que tu és Emanuel. De olhos fechados, meu Senhor, eu vejo tua luz, eu me entrego a ti, eu me entrego a ti, meu Jesus, meu Salvador, eu sinto em mim o teu poder transformar todo meu ser. Eu me entrego a ti. Eu me entrego a ti. Eu me entrego a ti. Meu Jesus, meu Salvador, eu sinto em mim o teu poder transformar todo meu ser. Eu me entrego a ti. Eu me entrego a ti. Pega a sua mão direita e coloca assim no coração. E agora fale com Jesus da sua entrega, da sua decisão. O que é que você vai fazer com o seu coração hoje à noite? Qual caminho você vai seguir? Peça para Jesus forças dos céus. Peça para Ele o auxílio para fazer a vontade dEle, para cumprir seus mandamentos, para preparar-se para o encontro. Senhor, aqui está a nossa decisão. Aqui está a nossa entrega. Fica, Senhor, conosco. Leva-nos em segurança aos nossos lares. Em nome de Jesus.